Eu sou o Cadu e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como ficar mais inteligente. As dicas e conceitos apresentados aqui foram tirados do livro Aprendendo a Inteligência, livro escrito pelo professor Pierluigi Piazzi. Caso se interesse, o link do livro está na descrição e no comentário fixado. Então vamos lá. Quem foi o professor Pierre? Foi porque infelizmente ele faleceu em 2015. Ele dava aula em cursinhos pré-vestibulares e ele deu aula para cerca de 100 mil alunos. É muita gente. Bom, ele dava aula de física, entre outros, e entendia bastante de programação. E por entender bastante de programação, ele teve curiosidade em saber como funciona o computador mais esperto do mundo, que é o nosso cérebro. Isso levou ele a estudar as neurociências. E com o estudo das neurociências, ele acabou adquirindo muito conhecimento. E com esse conhecimento, ele escreveu 4 livros: Aprendendo a Inteligência, Ensinando a Inteligência, Estimulando a Inteligência e Inteligência para Cursinhos. O livro em questão é o Aprendendo a Inteligência, porque é só ele que eu li por enquanto. Bom, Aprendendo a Inteligência nos traz perguntas como: por que, quando, quanto e como estudar? Vamos lá. Por que estudar? E logo te adianto que não é para tirar boas notas na prova e por consequência passar de ano. Não é para isso que você tem que estudar. É algo um pouco mais sério. É uma questão de sobrevivência. Ih, caralho, mas como assim sobrevivência? Bom, o mercado de trabalho, principalmente se você quer ser empreendedor, não está mais ligando para títulos e diplomas. O mundo quer e precisa de pessoas criativas e, acima de tudo, inteligentes. Mas como é que eu fico inteligente então, cara? Você já se perguntou o que é a inteligência? De acordo com o professor Pierre, a inteligência é uma qualidade meio difícil de se definir. Numa primeira tentativa, podemos destacar como a habilidade de descobrir regras, mesmo que elas estejam ocultas. Quer entender melhor? O link do livro está na descrição. Para se tornar mais inteligente, é necessário aprender, e não aprender somente para passar numa prova. Estudar para passar na prova é um grande erro, e esse, entre outros, faz com que o sistema educacional brasileiro seja o terceiro pior do mundo. Então, por mais que você se forme, aqui você ainda não é tão inteligente quanto você pensa que é. Voltando aqui, não se deve estudar para passar na prova, seja ela qual for, Enem, faculdade, escola, enfim, não se deve nunca. Então deve estudar para quê então, galera? Se deve estudar para aprender. Foco na palavra aprender. Tirar boas notas seria só a consequência do aprendizado. Aprender. E essa era a parte que eu queria chegar. Seu cérebro é dividido em várias partes, entre elas o córtex e o sistema límbico, também conhecidos como memória de longo e curto prazo. No livro, o professor Pierre faz um paralelo entre nosso cérebro e um computador. Imagine que você está escrevendo um texto. Enquanto você escreve, todo esse texto está sendo salvo na memória RAM, que é uma memória curta e provisória. Se, por exemplo, der um apagão, todo o conteúdo que estiver na RAM vai ser perdido, porque ela é provisória. Mas se você apertar o botão salvar, todo o conteúdo que está salvo na RAM vai para o HD, que é uma memória muito grande e definitiva. Ou seja, todo o conteúdo que está salvo lá nunca mais se perde. E aí que entra o paralelo entre o nosso cérebro e um computador. A memória de curto prazo seria como a memória RAM, porque ela é pequena e ela se apaga. O HD seria como o nosso córtex, ou memória de longo prazo. Quando você escreve uma coisa lá, nunca mais se perde. No caso, o nosso córtex é o HD e o sistema límbico é a RAM. E o apagão seria como uma noite de sono. Toda a informação que você aprende durante o dia, ou melhor, recebe, fica salva na RAM. Quando ela se enche, acontece uma coisa chamada sono, que é basicamente o seu cérebro dizendo: oh mano, tô cheião, preciso dar uma descansada. E o sono é o processo que seu cérebro tem para decidir o que vai ser salvo e o que vai ser apagado. E qual é o critério para o cérebro saber o que ele vai salvar ou apagar? Simples. Nós seres humanos somos seres em larga escala emocionais. E é esse o critério que nosso cérebro usa para salvar: a emoção contida em uma informação. Quanto mais carga emocional uma informação tiver, com mais facilidade ela ficará salva. Tanto emoções boas quanto emoções ruins. E é por isso que você se lembra tão facilmente de um trauma até hoje. É muito fácil de se lembrar de um trauma. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais tediosa for uma informação, com mais fácil ela se perderá. E adivinha só o que é tedioso no seu dia a dia? As aulas! Ah, então é por isso que eu não consigo aprender nada nas aulas. Seria se as aulas fossem para aprender. E mais, seu professor também não tá lá para te ensinar. É como se isso fosse possível. O quê? Como assim meu professor não tá lá pra ensinar? E como assim as aulas não são pra aprender? Aprender é algo ativo. Você tem que fazer para aprender. Você aprende quando está no momento de estudo e não quando você está lá na sala de aula. Você está na sala de aula só recebendo a informação. Você está no máximo entendendo. Existe até um ditado chinês pra isso: se ouço, esqueço. Se vejo, entendo. Se faço, aprendo. Aprender você aprende em casa.
fazendo as atividades ou o dever de casa. Bom, porque se você não fizer isso depois de um soninho da madrugada, toda aquela informação vai pro lixo e seu dia foi em vão. E como faço para colocar uma carga emocional na informação e assim evitar que ela se perca? Eu sei que essa pergunta foi muito específica. E agora entramos na segunda parte do vídeo. Estudando de maneira eficiente. Como eu disse antes, a maioria das aulas são chatas e por isso vão ser apagadas quando você dormir. Mas existe uma maneira bem simples de evitar que isso aconteça. Como? Estudando pouco. Nossa, mas como assim estudar pouco? Sempre me falaram para estudar muito se eu quiser ser alguém na vida. Você deve estudar pouco, porém todo dia. Existe um limite do quanto de informação seu cérebro aguenta por dia. E por isso você deve estudar pouco, no mesmo dia que a aula foi dada. Porque senão todo o conteúdo vai pro lixo. Como dito antes, você não vai na aula para aprender, e sim para entender. Aprender é em casa, fazendo as atividades, adicionando uma carga emocional e adicionando importância àquela matéria, para que o cérebro entenda que aquilo é importante e não apague a informação. E como faço isso? Estudando antes de dormir. Assim seu cérebro entende que aquilo é importante e não apaga. É muito simples. Estude antes de dormir. É só se lembrar do famoso jargão do professor Pierre. Aula dada é aula estudada hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Mas existe um dia em que não se deve estudar? Sim, na véspera da prova. Bom, pro vídeo não ficar maior do que já tá, toma aqui algumas dicas rápidas de estudo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui. Por que deixar o like? Porque o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais e mais pessoas, e assim eu consigo ajudar mais pessoas a ficarem mais inteligentes. Digitar não é escrever, então por isso sempre tenha lápis e papel nas mãos, para que você possa anotar e não se esquecer daquilo. 2. Estude em um lugar calmo, evite distrações. Posso estudar ouvindo música? Sim, desde que você não entenda o que está sendo cantado, desde que você não entenda a língua. De preferência estude escutando algum instrumental, que vai ser melhor. Evite a burrice. Não, mas como assim evitar a burrice? Aí você vai ter que ler o livro para entender. O link dele está aqui na descrição e no comentário fixado. E foi isso, espero que você tenha gostado. E cara, essa é a minha primeira resenha de livro, então não sei se ficou boa. Se tiver ficado boa, coloque aí nos comentários. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui. Aula dada, aula estudada. No mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono.